Contas na Hora. Contas na Hora. O novo programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à quarta edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 26 de julho de 2017. O tema da quarta edição do nosso programa é o que deve ser feito para criar uma relação cada vez mais harmoniosa entre a AGT e os contribuintes. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Hoje vamos ter debate sobre o que deve ser feito para construir uma relação harmoniosa entre a AGT e os contribuintes. Convidamos um representante da AGT, uma associação empresarial e um membro da OCPCA. É tempo em que o nosso itinerário temático leva-nos para a nota de abertura. A nota de abertura de hoje é assinada pelo presidente do Conselho Fiscal da OCPCA, Dr. Joaquim Teixeira da Cunha. Vamos ouvir. Nota de abertura. A nota de abertura. Nota de abertura. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Nota de abertura. Nota de abertura. Nota de abertura, quarta edição do programa de rádio da OCPCA. Antes de mais, agradeço a direção da Ordem pelo privilégio de dirigir-me a todos os membros e parceiros da OCPCA através desta, que é a nota de abertura da quarta edição do programa de rádio da OCPCA, Contas na Hora, que vem em boa hora, permitindo-nos partilhar amplamente as ideias sobre o universo da contabilidade e auditoria no nosso país. No programa de hoje, o tema recai sobre uma reflexão a propósito dos desafios que se colocam para a criação de uma relação harmoniosa entre a AGT e os contribuintes, tendo os contabilistas e auditores como intermediários neste processo. A OCPCA é um parceiro privilegiado da AGT. Como é do conhecimento geral, a AGT tem por missão e objetivo assegurar uma maior coordenação da execução das políticas fiscais e aduaneiras, garantindo uma alocação e utilização dos recursos de forma mais adequada. A Ordem é a entidade representativa dos profissionais de contabilidade e auditoria. É evidente que os profissionais de auditoria e contabilidade têm como missão executar também de forma correta e adequada a política fiscal do país. Desta forma, são os profissionais de contabilidade, sobretudo, que em parte executam a aplicação da legislação fiscal e têm também uma componente importante, que é emitir os pareceres para a sua entidade patronal para que haja um cumprimento rigoroso da legislação fiscal. Facto que demonstra claramente a necessidade do diálogo entre a Ordem e a AGT é imperativa. Este diálogo e a coordenação entre a administração fiscal e os profissionais de contabilidade e auditoria permitem, entre outras, a prevenção da fraude fiscal. A prevenção da fraude fiscal é uma das missões dos profissionais de contabilidade e auditoria por razões óbvias, pois, em primeiro lugar, o pagamento de impostos é um dever de cidadania dos contribuintes. Sendo as empresas o maior contribuinte que assegura por via de pagamento de impostos os recursos para que o governo tenha a capacidade de atender às suas responsabilidades, resulta aqui um papel importante dos profissionais da Ordem e a
até porque uma correta aplicação da legislação fiscal evita que sejam cometidas fraudes, evita que os contribuintes sejam sujeitos a penalizações e que, no caso das empresas, oneram custos. A partir daí, verificamos que a coabitação da AGT com a Ordem é imperativa e deve ser harmoniosa e com o maior nível de coordenação possível, pois o trabalho de um complementa o da outra, sendo por isso duas faces da mesma moeda, a da justiça fiscal e tributária. Sobre os diferendos existentes entre contribuintes e a AGT, vejo como principais desafios na construção desta relação harmoniosa entre AGT e contribuintes a não aplicação da lei ou a aplicação incorreta da lei. Devo dizer que quando surgem conflitos ou litígios entre contribuintes, contabilista e a AGT, normalmente é porque houve uma das duas situações. No primeiro caso, normalmente uma aplicação indevida ou, se preferirmos, incumprimento da lei por parte dos contribuintes. E a segunda situação ocorre normalmente uma aplicação da lei por parte da administração tributária menos adequada. São conflitos que podem surgir e, como é evidente, sempre que o contribuinte cumpra o que está estabelecido na lei, a possibilidade de conflito é quase nula. Mas, mesmo assim, havendo divergências do ponto de vista do cumprimento da obrigação de impostos entre os contribuintes e a administração fiscal, os conflitos devem sempre ser dirimidos no quadro da legislação vigente, pois a mesma admite a reclamação e recurso sempre que não houver cumprimento da lei por parte da autoridade tributária. E, por outro lado, o não pagamento dos impostos da parte dos contribuintes, há sempre a possibilidade da interação e conversa entre a AGT e o contribuinte, permitindo que esta interação permita, antes de se usarem medidas coercivas, que ambas as partes estejam de acordo e o problema seja resolvido. Daí a obrigação de os profissionais de contabilidade e auditoria apresentarem devidamente os argumentos que demonstram as razões do seu cliente. Do debate de hoje sobre de que forma se pode criar uma relação harmoniosa entre a AGT e os contribuintes, tendo os profissionais de contabilidade e auditoria como intermediários, Espero que haja um debate que contribua para a divulgação e cultura e a necessidade do respeito pelas normas fiscais, porque muitas vezes os conflitos que resultam entre as diferentes entidades têm a ver com o desconhecimento da legislação vigente, e o debate de hoje vai ajudar a esclarecer que tarefas a lei estabelece para cada uma das partes, de modo a evitar. Sobre o programa de rádio, penso que esta é uma das missões da Ordem, que é complementar a formação dos seus profissionais através de vários instrumentos, e este programa de rádio insere-se neste esforço que a Ordem está e deve fazer, divulgar tudo o que existe ao nível da legislação fiscal. Divulgar qual será o papel dos contabilistas e auditores no cumprimento das obrigações fiscais e na defesa da sua entidade de profissional, facilitando deste modo o trabalho da AGT, pois continuo a referir que, se houver uma aplicação rigorosa da legislação fiscal, não haverá conflito entre as duas entidades, o que contribui para a prevenção da fraude fiscal e no aconselhamento para a aplicação correta da legislação por parte das empresas e todos os outros contribuintes. Aproveito para dirigir uma palavra de apreço a todos os membros da OCPCA para apelar uma maior participação nas atividades da Ordem, que em breve terá uma nova liderança. O que posso dizer ainda é que, em primeiro lugar, todos os profissionais devem filiar-se na Ordem e participar no exercício democrático que são as eleições. E esta participação é individual e em função das listas
e programas que os candidatos apresentam para concorrer aos órgãos sociais da Ordem. Trata-se de um exercício democrático que é salutar e que normalmente vence a lista que apresentar o programa que seja entendido como o melhor por todos os membros da Ordem. É evidente que a Ordem tem regulamentos e, tal como referi, que é um dever de cidadania o pagamento de impostos. A primeira responsabilidade dos membros é não ter as suas cotas em atrasos, porque, inclusivamente, quem tem as cotas em atraso não deve ter acesso às assembleias. Para se ter direitos, é preciso ter obrigações. É um aspecto sempre presente. Dito isto, agradeço à Ordem pelo privilégio de escrever umas linhas para a nota de abertura de hoje e aproveito para felicitar toda a equipa do programa de rádio pelo trabalho que tem de informar sobre as questões mais importantes que marcam a vida da Ordem. Assinado pelo Dr. Joaquim Cunha, Presidente do Conselho Fiscal da OCPCA. Nota de abertura. A nota de abertura. Nota de abertura. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Nota de abertura. Nota de abertura. Ouvíamos a nota de abertura da 4ª edição do seu e nosso programa Contas na Hora. Hoje, a nota de abertura foi assinada pelo Presidente do Conselho Fiscal da OCPCA, Dr. Joaquim Cunha. Vamos ouvir o debate. Estimados ouvintes da LAC, muito bom dia, sejam bem-vindos à 4ª edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, a OCPCA. Nesta 4ª edição do nosso programa, curiosamente a última do mês de julho, vamos ter a mesma mesa a Administração Fiscal, a Ordem dos Contabilistas e, claro, a classe empresarial representando os contribuintes. E, com isso, queremos tentar perceber os desafios que se colocam para construir uma relação harmoniosa entre os contribuintes e a administração fiscal. O que é que a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola pode fazer em parceria com a Administração Geral Tributária e os contribuintes, que são os clientes dos seus membros, para criar esta relação harmoniosa entre a administração fiscal e os contribuintes. Para explicar este tema e para este debate, temos connosco um representante da Administração Geral Tributária, o Dr. Cláudio dos Santos, que é diretor dos grandes contribuintes da Administração Geral Tributária. Dr. Cláudio, muito bom dia e seja bem-vindo aqui ao Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA, e a estrear um dos debates, efetivamente, e, claro, agradecer desde já o facto de ter aceito o nosso convite. Obrigado e bom dia aos colegas do painel. Também connosco, representando a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, o CPCA, está o Dr. Moraes Cassange, ele que é contabilista e membro da OCPCA, ao que sabemos, um dos contabilistas que já frequentou o curso de atualização da OCPCA e que já renovou a sua carteira para poder assinar contas. Dr. Moraes Cassange, muito bom dia e bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia e obrigado pelo convite. Bom dia extensivo aos estimados colegas aqui do painel. Para completar o painel, os americanos diriam at last but not least, não é? Por último, mas não menos importante, poderia ser ao contrário, não é? A doutora Filomena Oliveira, que é empresária e vice-presidente da Associação dos Empresários da UIL, a APSIL, ela é vice-presidente para a área de intercâmbio e cooperação. Também a doutora Filomena Oliveira é membro da Confederação Empresarial de Angola, a CE, onde é vice-presidente e coordenadora do Observatório Financeiro e Fiscal da mesma confederação. Doutora Filomena Oliveira, muito bom dia e seja muito bem-vinda ao Contas na Hora e desde já agradecer também pelo facto de ter aceito o nosso convite. Muitíssimo obrigada, bom dia e obrigada pelo privilégio. Então, já sabe, este programa da Ordem dos Contabilistas, a conduzir o debate estou eu, João Costa, e claro, a acompanhar-me e apoiar-me a minha colega Cristina Silvestre. Cristina, muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, Joel, bom dia aos nossos convidados e bom dia aos ouvintes do Contas na Hora. Aos nossos ouvintes, vamos começar por fazer um breve enquadramento da situação que está ligada à relação entre contribuintes e a administração fiscal. Nos últimos tempos, a administração fiscal, fruto da reforma tributária, tem estado muito mais ativa e atuante. A legislação
foi mudando e o processo de reforma tributária ainda não está acabado. Uma obra que está em curso e que, para a adaptação às novas regras, normas e procedimentos, requer uma articulação muito grande, contribuintes, à administração fiscal e, claro, à ordem dos contabilistas, através dos seus membros, que são os contabilistas e peritos contabilistas do nosso país. O momento atual é marcado por uma AGT muito mais atuante, procurando fazer cumprir a lei, porque, naturalmente, que as ações da Administração Geral Tributária norteiam-se com base na lei e é justamente em função desses regulamentos, dessa legislação e desses novos procedimentos que vão surgindo que muitas vezes há alguns diferendos, entre aspas, entre a administração fiscal e os contribuintes. Um dos exemplos foi a questão da aplicação da lei por parte da administração fiscal em função das penhoras de contas de alguns contribuintes que, efetivamente, muitos deles não cumpriram os requisitos. Outros terão cumprido e esses chegou a algum acordo e muito já se foi feito. Há até alguns acordos de parceria que vamos deixar os nossos convidados explicarem em que pé andam estas questões. Outra questão que vai surgindo é a questão das fiscalizações e, naturalmente, das multas que as empresas vão recebendo, o que, de acordo com o Fórum Tributário, há quem é preso por ter cão e às vezes por não ter cão. E aqui também vamos falar sobre estas questões. Portanto, fique connosco, compreenda quais são os desafios atuais da relação entre a administração fiscal e a ordem dos contabilistas e peritos contabilistas e, claro, o objetivo principal, os contribuintes. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Vamos começar por pedir o Dr. Cláudio dos Santos um primeiro insight sobre essa questão que está relacionada, Dr. Cláudio, com o facto daquilo que considera, doutor, serem os principais desafios, na sua opinião, que se colocam na relação entre contribuintes e a administração fiscal. Na sua análise, poderia, em função daquilo que é a evolução da reforma tributária, fazer um breve resumo da evolução que ocorreu nos últimos tempos e aquilo que considera serem os desafios ainda por vencer e, claro, aqueles que já foram ultrapassados, um dos quais falávamos em off, que é uma linguagem autoritária que existia com muita frequência e regularidade anteriormente, mas fruto da reforma tributária já se vai esbatendo. Dr. Cláudio, por favor. Certo, Joel. De facto, a administração tributária hoje diríamos que começa a estar bem mais próxima à atividade do contribuinte. O processo de reforma tributária marca efetivamente um corte entre o modo de atuação da administração passada e o modo de atuação do período da reforma tributária. No passado, nós tínhamos uma administração mais distante do contribuinte, com muito maior exigência e que não estava preocupada com o status do contribuinte, o que é que o contribuinte efetivamente tem, o que é que efetivamente o contribuinte sabe, o que é que o contribuinte pode apresentar à administração. Tínhamos uma administração que não estava voltada ao processo formativo do contribuinte, nos seus aspectos mais elementares relativamente aos direitos e obrigações que lhe são devidos e como pode exercer a sua atividade sem grande prejuízo para a administração e para os seus parceiros. Hoje, nós temos uma administração mais interativa, mais cooperante, em que a administração tem todo o interesse em explicar ao contribuinte, interagir com o contribuinte para que esse saiba efetivamente quais são os seus direitos, as suas obrigações, as suas garantias, como o contribuinte pode reagir relativamente a uma notificação da administração, onde o contribuinte deve se dirigir quando pretende ver resolvida determinado facto, determinada situação que interfere na sua atividade. Há também um processo de maior divulgação da legislação, que não ocorria no passado. Hoje a administração quer que o contribuinte saiba que a lei acaba sendo o fundamento e o critério de toda a atividade da administração e tudo que a administração faz tem um respaldo legal. E esse respaldo que a administração quer também que o contribuinte saiba, que o contribuinte possa com mais facilidade interagir com a administração. É claro que nesse processo de interação entre o contribuinte e a administração há o intermediário que acaba sendo frequente e recomendável, que são os contabilistas, porque são estes que vão validar a contabilidade dos contribuintes e são estes que em primeira instância vão interagir com a administração relativamente àquilo que está declarado ou não.
Muito obrigado, Dr. Cláudio dos Santos, por esse primeiro insight sobre este tema e falando naturalmente sobre os desafios nesta relação entre contribuintes e a administração fiscal. E como citou e bem, passou a bola para o contabilista, né, que é quem valida efetivamente as contas, e é para o contabilista que vamos. Dr. Moraes Cassanges, que é contabilista e membro da OCPCA, na sua análise, muito rapidamente, uma análise sucinta sobre quais são os desafios que se colocam à criação de uma relação harmoniosa entre a administração fiscal e o contribuinte, isso, claro, na perspectiva de um contabilista. Eu diria que são vários desafios que os contabilistas enfrentam perante a AGT e perante o contribuinte. Nós ficamos ao meio, como que travando fogo vindo do de ambos os lados e da AGT. O primeiro desafio é que, como disse muito bem o Dr. Cláudio, a legislação fiscal é antiga, só que agora é que estamos a pôr em prática. Nós, como contabilistas, somos chamados a intervir. E neste âmbito, os contribuintes encontram muitos desafios em ter uma relação muito mais achegada com a AGT, por causa da comunicação. A comunicação não flui. Ou seja, quando o contribuinte procura contactar a AGT, nem sempre o contribuinte é bem sucedido em termos de resposta atempada ou uma resposta que satisfaça os anseios do contribuinte para que seja fiscalmente educado a reportar a sua atividade econômica. Eu vou citar um exemplo muito recente. Aconteceu com um dos contribuintes na qual é meu cliente. Este contribuinte recebeu uma notificação e o contribuinte apresentou a notificação ao contabilista e o contabilista fez a análise da notificação e fez uma exposição. E nessa exposição recebeu um documento a indeferir. Logo, o contabilista interagiu com o contribuinte e o contribuinte chegou à conclusão, bem, não vamos fazer frente à AGT, vamos assumir o ônus da culpa. E nós fizemos uma exposição junto da AGT a solicitar pagamentos parcelares. Eu, como profissional, qual foi o meu espanto? Ficamos à espera do pronunciamento da parte da AGT e a AGT simplesmente 15 dias depois penhora as contas do contribuinte. E eu gostaria de direcionar já agora essa pergunta ao Dr. Cláudio. Qual é o montante e quando é que a AGT deve penhorar as contas do contribuinte? Muito obrigado, Dr. Moraes Cassanges, que coloca aqui um exemplo e naturalmente que apresenta uma dúvida. Vamos fazer primeiro uma ronda, ouvir também a representante dos contribuintes e logo a seguir vamos ouvir o Dr. Cláudio novamente já com esta questão. Doutora Filomena Oliveira, a questão é a mesma, numa análise e na perspectiva do contribuinte, enquanto empresária e representante de associações empresariais, quais são os desafios que, na sua perspectiva, se colocam na construção de uma relação harmoniosa entre o contribuinte e a administração fiscal? A primeira questão é a mesma questão que já foi colocada pelo Dr. Moraes Cassanges, é a qualidade da comunicação. A comunicação tem sido deficiente, tanto por parte da AGT e, se calhar, também por parte dos próprios empresários. É importante dizer que as nossas associações empresariais são um reflexo daquilo que são os nossos empresários. A maior dificuldade que nós entendemos que existe é que quando houve a transição da lei anterior para a lei que entrou em vigor em 2015, deu-se um salto qualitativo e quantitativo sob o ponto de vista do legislador demasiadamente grande para aquilo que é a realidade dos próprios empresários. Normalmente, os legisladores devem ter em conta a realidade do seu grupo-alvo, neste caso os contribuintes. Nunca até hoje, e isto não é só em relação à AGT, é em relação a todo o Executivo, não foi feito até hoje um estudo sobre quem é o nosso empresário, quais são as suas capacidades e as suas dificuldades. Onde é que ele está localizado? Como é que ele é qualificado, portanto, no seu todo da capacidade de gestão? Que recursos humanos estão à sua disposição? Mesmo a nível de contabilistas e de juristas, o acesso a esses dois tipos de profissionais
é extremamente divergente de Cabinda ao Cunene. No litoral, podemos dizer assim que está mais ou menos bem servido. Mas mesmo a província da Huila tem muitas dificuldades. Eu costumo fazer uma imagem que se calhar é um pouco fácil de compreendermos. Sairmos de um sistema fiscal anterior, que era um carro de bois, e passamos para um avião a jato. Deveria-se ter feito esse estudo da classe empresarial, ter-se igualmente proposto fazer-se um trabalho com as próprias associações e depois aí sim estarmos em condições de formularmos um código fiscal que estivesse adequado às capacidades dos próprios empresários. Não tendo sido feito este trabalho, e a culpa é de todos, não basta dizer que é só da AGT, a culpa é de todos, o legislador não é necessariamente só da AGT, mas pronto, apontamos outra questão que é, normalmente o legislador não deve ser também o executor, para que haja uma maior abrangência da realidade em que estamos a legislar, mas isso aconteceu. Ao ter acontecido e ter entrado de uma forma perentória, sem ter havido sequer um período de transição, um período de aprendizado, um período de divulgação sistemática sobre os deveres e as obrigações do contribuinte perante o novo instrumento. O desastre estava à vista. Já em 2014 nós dizíamos que o Código de 2015 era uma saia de uma velha de 500 anos a ser aplicada a uma economia que tem 15, 20 anos e que eu apelidei de uma economia de bebê de fralda e que teria com certeza como consequência a sufocação deste mesmo tecido empresarial. E foi isso que aconteceu. 2 anos envolvidos, nós estamos com um número, a AGT sabe qual é esse número, de empresas que fecharam de Cabinda ao Cunene por incapacidade de poder responder cabalmente. E Doutora Filomena tem esse número? Pelo menos um número na nossa aproximado? província da Huila, no ano passado, fecharam mais de 200 empresas, apesar de que nós sabemos que são mais. E podemos ter visto que recentemente o próprio governador da província do Ambo se predispôs a conceber um projeto para apoiar as empresas que ainda estão abertas. É importante também dizer que, infelizmente, este código acaba por entrar em vigor já num pronúncio de uma grande crise económica que levou o próprio Estado a não pagar a sua dívida para com os empresários durante 2, 3 anos, alguns 4. Então, cumulativamente, o facto de o Estado não estar a honrar as suas dívidas e a AGT ter uma atuação que, sob o ponto de vista legislativo, está correta, sob o ponto de vista do ambiente em que ela foi concebida e sob o ponto de vista da capacidade de resposta dos próprios empresários, está desajustada. E temos que pensar também que a própria ordem dos contabilistas também não existia quando entrou em vigor o novo Código Fiscal. E o trabalho não deve ser só com a ordem dos contabilistas. É que na questão do procedimento, sobretudo dentro já das execuções, é necessário que tenhamos juristas também devidamente qualificados e conhecedores desses procedimentos que são específicos da própria lei tributária e não necessariamente do resto. Se nós juntarmos estes elementos todos, é claro que temos que assumir que enquanto angolanos erramos e que temos agora a oportunidade de, com certeza, melhorar tudo isto. O problema está em que, se todos os pressupostos não foram observados, aquilo que o empresariado nacional está a pedir é que tenhamos a coragem e a inteligência de parar e de ver aonde é que nós podemos melhorar. E lá onde houver necessidade de alterar, que sejam alteradas as questões que estão no Código Tributário. Claro que isso não é só uma função da AGT, mas sendo a AGT o interlocutor do Ministério das Finanças com o empresário, nós, claro que é mais fácil atirarmos ao filho do que diretamente ao pai. O filho logo que reclama junto do pai. Mas dizer que, sobretudo desde o encontro que tivemos com o candidato João Lourenço, nós fizemos um conjunto de reivindicações e mesmo naquele dia foi instituído um conjunto de reuniões que continuam,
em que a Confederação Empresarial de Angola e muitas das suas associadas têm sistematicamente reunido, não só sobre os assuntos da pauta aduaneira que ainda estão a decorrer, mas também sobre as questões tributárias. É de dizer que quando não estamos habituados com o diálogo e com a comunicação, às vezes todos temos razão. Portanto, se duas partes têm razão, é difícil conseguirmos conciliar. Dizer que é mesmo necessário termos essa coragem e continuarmos a agradecer à AGT a capacidade que teve também do Sr. PCA e a doutora Conceição Matos, que é uma pessoa excepcional, que já vem do tempo das finanças antigas e que consegue perceber os dois lados. E isso é uma mais-valia para nós, e tenho a dizer que ainda a semana passada tivemos um fórum alargado com a AGT nas instalações da Confederação em Viana, e que tivemos sala cheia, que foi nessa altura que foi instituído o Observatório Financeiro e Fiscal, para podermos então juntar as várias inteligências e capacidades que temos e estarmos nós empresários também melhor preparados para poder discutir e negociar as questões com a AGT. Infelizmente, isto só aconteceu depois de muitas lágrimas, passa a expressão, de muitos dos nossos empresários. Muitos fecharam a porta, não conseguiram, não foram capazes de conseguir porque a adversidade era demasiada para a sua capacidade de resposta. E muitas das outras empresas estão numa situação muito similar, tecnicamente estão falidas na sua maioria. E voltamos a fazer um apelo ao Sr. Ministro das Finanças aqui, que a UGD tenha um papel muito mais sensível no que diz respeito aos procedimentos, porque para o pagamento da dívida que tem, sobretudo para as micro, pequenas e médias empresas, que são aquelas que têm mais debilidade e que são agora obrigadas a vir para Luanda com todo um conjunto de pastas e documentos, porque quando foi para se fazer a prestação dos serviços, tudo era facilidades. E agora o ónus e a responsabilidade passa quase que exclusivamente para o empresário de comprovar que efetivamente fez um serviço, quando existem os gestores das unidades orçamentais que deveriam ter assumido essa responsabilidade e internamente no Ministério das Finanças fizessem com que, já que a dívida é real e já que apesar de haver essa falta de equidade e de justiça no tratamento do empresário contribuinte por parte do mesmo Ministério, enquanto o Estado tem uma dívida para com o empresário, ele não admite nem a atualização da desvalorização da moeda, não admite juros nem multas e dentro do mesmo Ministério, através da AGT, para além das multas, também estão os juros que são elevadíssimos. Sobre essa questão dos juros e das multas, nós dentro deste diálogo que foi incitado a partir de 25 de maio deste ano, já foi feito muito trabalho. É importante dizer que os empresários que tenham as contas penhoradas, que se devem dirigir, claro, acompanhados do seu jurista de preferência e do seu contabilista, à repartição fiscal a que pertencem, para se poder negociar. No que diz respeito aos juros e às multas, há alguma dificuldade técnica sob o ponto de vista dos próprios sistema eletrónico da AGT e que essas questões estão a ser levantadas e estamos a negociar a questão do pagamento do imposto que é devido efetivamente. Quando nós dizemos imposto devido efetivamente, quer dizer que muitas das vezes a AGT considerou valores superiores àquilo que na realidade são. Então aí é necessário que haja essa tal capacidade que ainda estamos a construir por parte sobretudo dos senhores contabilistas e dos juristas, porque normalmente um contabilista não tem necessariamente a capacidade de argumentar juridicamente as questões que são levadas aos empresários através das notificações. E aí identificamos uma grande dificuldade também. É que quando as notificações começaram a chover nas empresas, as empresas não percebiam o que é que aquilo é. Estes papéis dizem que temos o quê? Nós passávamos para os contabilistas
contabilistas também, por essa falta de comunicação e entendimento dos assuntos, também muitas vezes não sabiam, andavam para um lado e para o outro, e isso levou que, efetivamente, muitas das nossas empresas tenham tido as contas penhoradas. Temos que melhorar essas questões, temos que... Ou seja, não reagiram atempadamente. As empresas não reagiram cumpriram com os prazos legais para a reação. Sim, e depois, mesmo em relação aos prazos, eles não são realistas para a nossa realidade angolana. Mesmo na nossa província da Huila, temos muitas dificuldades de acesso a contabilistas certificados. Daqui a Ordem deve saber que, num cômputo total, pensamos que sejam 4.000 contabilistas, mas acho que só sabem de metade deles. Os outros não sabemos se existem, se não existem, se têm qualificações ou não, por isso existe essa dificuldade a quando da implantação da Ordem dos Contabilistas, mas isso deixa os empresários, sob o ponto de vista do país no seu todo, em situações muito dísparas, muito diferentes no que diz respeito ao acesso aos recursos humanos devidamente capacitados para nos apoiarem. A AGT, por seu lado, porque é o executor da lei, não tendo compreendido, e também porque são na sua maioria muito jovens, não tendo compreendido o impacto que tudo isto poderia ter nas empresas, foi aplicando aquilo que está escrito. Por outro lado, também é importante dizer que mesmo por parte da AGT existem grandes dificuldades de formação e que estão a ser colmatadas sistematicamente com concursos, mas nós sabemos que a nível de recursos humanos o nosso país tem problemas gravíssimos, não só no atendimento, como falou aqui o Dr. Moraes, de serem bem dispostos, bem educados, que facilitem o trabalho, mas na sua maioria não são, mas isso não é só típico da AGT, é típico do nosso funcionário público em Angola. Normalmente não é cortês, ele normalmente não está lá para ajudar, ele normalmente está lá para criar dificuldades e vender facilidades, como se diz na gíria, e todos nós experimentamos essa situação nos vários departamentos de Estado onde nós nos dirigimos para tratar do que quer que seja. Numa súmula muito rápida, dizer que sim, temos um problema, continuamos a ter um problema grave, que o código não está adequado à nossa realidade, não foi feito estudo. E enquanto não for feito estudo sobre quem é o nosso empresário, como é que ele funciona, que necessidades de formação ele tem, para podermos então capacitar as associações empresariais que devem, e eu vou dar um exemplo daquilo que estamos a pensar fazer, é criar no seio das associações empresariais um tipo de cooperativa de serviços em que nós consigamos contratar excelentes contabilistas, juristas e todo outro conjunto de serviços que são necessários ao empresário, para que esses empresários possam, de uma forma uniforme e qualitativa também, não interessando se são micro, pequenas ou médias empresas, ter acesso então a um serviço que é nivelado, mas é um serviço de qualidade, havendo também a questão dos custos sendo mais fáceis e facilitar todo esse trabalho junto do empresário. Voltamos a dizer, o código tem que ser revisto. Ok, muito obrigado, doutora Filomena Oliveira, por este insight, a visão do contribuinte. Se só agora sintonizou, a LAC está a acompanhar o programa Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje estamos a falar sobre o que se pode fazer para criar uma relação harmoniosa entre a administração fiscal, no caso a AGT, a Ordem dos Contabilistas, seus membros e, naturalmente, os contribuintes que são clientes dos membros da OCPCA e, claro, razão da existência da Administração Geral Tributária. Os nossos convidados são a doutora Filomena Oliveira, ela que é representante da Associação Empresarial CEA, Confederação das Empresas Angolanas, e também representante da APSIL, é vice-presidente de ambas as instituições. Connosco também está a representar a Administração Geral Tributária, o Dr. Cláudio dos Santos, ele que é diretor da repartição fiscal dos grandes contribuintes. Também connosco está a representar a OCPCA, o Dr. Moraes Cassange, ele que é membro da OCPCA. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já a seguir. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora.
Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. E regressamos depois do intervalo para continuar com o tema de hoje, que passa por o que se pode fazer para criar uma relação harmoniosa entre a Administração Geral Tributária, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola e os contribuintes. Temos 3 convidados: Dr. Cláudio dos Santos, que é diretor da Reparação Fiscal dos Grandes Contribuintes, representante da Administração Geral Tributária. Também connosco está o Dr. Moraes Cassange, representante da OCPCA, membro da OCPCA. A OCPCA é a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. E também está connosco a vice-presidente da Confederação das Empresas Angolanas e também vice-presidente da Associação dos Empresários da Will Apsil, a doutora Filomena Oliveira. Os 3 vão ajudar-nos a compreender o tema de hoje. Vamos continuar e agora sim regressamos à Administração Fiscal. Dr. Cláudio dos Santos, ele que é diretor dos Grandes Contribuintes e representante da Administração Fiscal neste debate, e vai falar-nos também dar o seu ponto de vista. Dr. Cláudio, depois da primeira ronda, em resumo, cada um apresentou aquilo que no seu ponto de vista é um desafio, e o maior desafio, que é unânime aqui, é a questão da comunicação, que precisa ser mais fluida, o que muitas vezes leva a que não se cumpram os prazos de reação ou de oposição relativamente às penhoras que são o busilis da questão atualmente. Há também outra questão que aqui foi levantada pela senhora Filomena Oliveira, que é a questão dos atrasos por parte do Estado. Ou seja, por um lado, o Estado deve, mas por outro lado cobra, e com multas e com juros, e é a mesma instituição do Estado a cobrar. O que é que, no seu ponto de vista, se lhe oferece dizer sobre essas questões, Dr. Cláudio? Bom, o que eu tenho a dizer relativamente a essas questões é o seguinte: a comunicação sempre será um assunto presente. Já foi no passado, é assim hoje, será assim também no futuro. E isso não será só para a administração pública angolana, não será só para a AGT angolana, será assim eventualmente para todo mundo. E será assim nos mais diversos setores, na educação, na saúde, na agricultura, enfim, sempre teremos esse problema da comunicação. Não se pode dizer que a AGT não comunica. A gente comunica e comunica bastante, mas como sabe, o país é grande e hoje nasce um empresário, amanhã nasce outro, depois nasce outro. Portanto, eu que nasci hoje vou dizer que não fui comunicado, mas se vermos o A ou o B que já está há mais tempo, vou dizer não, de facto fui comunicado. Nós temos, por exemplo, o problema da pauta, que alguns dizem que as pessoas não foram escutadas, quando na verdade se realizou muitas sessões de escutação, até inclusive... E algumas que até continuam. Exato, e até inclusive nos órgãos de comunicação social, na televisão, na rádio, informes nos jornais, mas ainda assim há quem entenda que não foram, as pessoas não foram ouvidas. E vamos ter esses problemas sempre. Isso não é um problema da AGT ou não é um problema de um código específico, não. Portanto, é a própria dinâmica da sociedade. Eu, se estiver um pouquinho distraído, vou logo dizer que não fui efetivamente informado. Mas a AGT entende, e assim tem feito, que deve manter esse espaço de comunicação permanente. Tanto é que, a nível da comunicação, a AGT expandiu-se pelas mais diversas redes sociais. Está no Facebook, nos WhatsApp, está nos Viber, exatamente para garantir essa comunicação. Para além do seu e-mail institucional, para além do seu website, para além do seu portal, para além do seu telefone, os contribuintes também têm comunicado com a AGT via WhatsApp, têm comunicado com a AGT via Facebook. Exatamente para garantir a comunicação. E andar aos eventos de ir a encontro às associações, não é? Exato. Para além desses eventos que temos com as associações, temos encontros nas próprias escolas. A AGT, desde 2015, tem realizado um programa que nós chamamos de cidadania fiscal com as escolas do ensino de base e do ensino médio, exatamente para criar já a consciência do pagamento de imposto. Portanto, o indivíduo tem que ter percepção de que a escola que ali tem, a estrada, o hospital, é resultado dessa contribuição que nós fizemos regularmente pelo rendimento ou pelo património que oferimos. Então, temos feito esse trabalho. Mas o Joel vai conferir que daqui a um ano, daqui a 6 meses, vamos voltar e vai ser que a AGT não comunica. Portanto, o problema vai ser permanente e a AGT vai continuar a comunicar com os contribuintes. Obviamente, aqueles que não foram comunicados vão sempre alegar que não houve comunicação relativamente a essas matérias que nós hoje estamos aqui a abordar. Doutor, quando falou que o país é vasto e que, efetivamente, todos os dias nascem empresários, o que nos remete para a importância das associações e, naturalmente, de que forma essas associações
podem ajudar a manter os seus membros informados sobre esses temas. Porque a informação é um problema transversal. A dona Filomena reconheceu mesmo que, na verdade, só hoje é que a classe empresarial vem começando a criar sinergia no sentido de estar organizada em classes. Durante algum tempo andavam mais ou menos individualizados, não é? Mas hoje percebe-se que a melhor forma de abordagem é coletiva, é estarem reunidos numa associação e apresentarem um problema nos fóruns devidos e como classe, como grupo e não de forma individual. É mais fácil ouvirmos a voz do grupo do que de forma esporádica, um a um, que venham reclamar da sua situação. O que nos deixa já aqui um apelo ao contribuinte que está a ouvir-nos e que pretenda se tornar empresário, tem que necessariamente estar associado ou procurar de alguma forma estar ligado direto ou indiretamente às associações, porque elas ajudam a estar melhor informado sobre legislações. E a doutora Filomena já nos vai falar sobre esses mecanismos dentro de alguns instantes. Seria de facto bom que quem quer se tornar empresário assim procedesse, portanto, está dentro de uma associação da classe, porque se é verdade que se pode dizer que a nossa legislação está avançada para aquilo que é o nosso empresário, isso na verdade não constitui de todo o correto. Portanto, a legislação está adaptada à realidade angolana. E o estar adaptado à realidade angolana não significa satisfazer todos, porque é impossível ter uma legislação que satisfaça todos. Mas ela tem, diríamos, os condimentos essenciais para atender o empresário do norte, do sul, do leste, do oeste, do centro. Portanto, tem os condimentos para atendermos todas essas classes. Só aqui uma parte relativamente ao processo legislativo. Disse que a legislação não teve por base um estudo na sua forma de estruturação. Não, eu por acaso estive na gênese da formação dessa legislação e de facto esses estudos foram feitos, foram divulgados e foram discutidos. Claro que há opções, e há umas opções que agradam mais a um e outras que agradam menos a outro. No caso do processo da formação dos principais códigos, diríamos o Código Geral Tributário e o Código de Imposto Industrial, aqueles que mais afetam os empresários, no projeto executivo para a reforma tributária existia um órgão técnico, que era o Conselho Técnico Tributário, onde estavam os especialistas. Estava a classe empresarial, estava a universidade, estavam outras pessoas com referência no domínio tributário, estava a Ordem dos Contabilistas, que nessa altura já existia, portanto a Ordem dos Contabilista não é de 2016, nem de 2010, 2011. Já existia a ordem. Sim, mas não estava a funcionar convenientemente. Bom, a questão do funcionamento é relativo, não é? Portanto, é um processo. E já existiam essas entidades. E essas pessoas estavam nesse órgão que tinha como função exatamente dar notas, e repara que muitas das questões que temos hoje no Código Geral Tributário e no Código de Imposto Industrial foi fruto deste órgão. E para além disto, houve processo de auscultação pública. Para além dos debates específicos nas mais diversas províncias do país, existia esse órgão mais especializado com uma nota mais técnica para essas questões tributárias. Tudo isso foi feito. A nossa legislação está adaptada à nossa realidade. Isso não invalida que se façam alterações pontuais aqui ou ali, fundamentalmente pela a situação que o país vive. Portanto, o país vem atravessando uma crise econômica, justifica assim que neste ou naquele aspecto haja alguma flexibilidade, ou até que neste ou naquele aspecto seja feita alguma alteração. Assim como também diríamos que do lado dos empresários, alguma atitude que tem que ser vista. Nós verificamos, por exemplo, nos encontros que vamos tendo, muitas das vezes vem se reportando isto, empresário que solicita um crédito, mas solicita um crédito no dia seguinte comprou logo um VX. Portanto, obviamente que vai ter a empresa fechada. O empresário constituiu-se, mas na verdade só se constituiu para ser uma entidade que vai celebrar contrato com o Estado. Depois dali não faz mais nada, quer dizer, o objetivo dela é só este. Obviamente que essa empresa nunca vai crescer. Ou seja, as dificuldades muitas vezes decorrem das debilidades a nível da gestão. Pois, o que eu na verdade quero dizer é que o encerramento de uma empresa não tem necessariamente um pressuposto o fisco. Portanto, a empresa pode fechar. Aliás, há empresas que nascem já um nado morto. Portanto, elas nascem já partida mortas e nunca vai ser empresa como tal, porque ela não tem um projeto de empresa, não tem estudo de viabilidade, não está preocupada em contratar um contabilista. A própria empresa, ninguém sabe onde é que é a sede social. Põe lá uma sede social fictícia, sem números, sem identificação, sem nada. Portanto, não tem nenhum contrato firmado, não faz contribuição para a segurança social para os seus trabalhadores. Vamos tendo essas dificuldades do ponto de vista empresarial. É claro que isso também vem associado à morte das empresas. Portanto, a morte de uma empresa não é necessariamente um assunto ou um problema de caráter fiscal. E na maior parte das vezes não é. Porque quando o empresário tem uma preocupação fiscal, tem um problema fiscal, isso é mais ou menos como o doente. Se eu me sinto mal, devo procurar um médico. Não é o médico que vai à procura do paciente. O paciente que tem a sua lesão, que tem a sua dor, sente-se incomodado,
vai procurar o médico. E o médico vai fazer um diagnóstico da situação do paciente e vai lhe receitar algo. O mesmo ocorre com a relação administração-fisco. O contribuinte, o empresário que tem um problema fiscal, deve dirigir-se à repartição fiscal para expor o seu problema e ver então que soluções lhe são apresentadas relativamente à preocupação que apresenta. Por exemplo, aqui uma questão que foi levantada que tinha a ver com o empresário contrata com o Estado e o Estado não paga. É uma situação que nós hoje vivemos. O Estado, felizmente, é um bom credor ou um bom devedor, sempre acaba pagando. Eventualmente, algumas vezes fora do prazo que é devido ou que é expectável para o comerciante, que também tem as suas despesas, mas acaba sempre pagando. O que é que ocorre nessas situações? Nós temos aconselhado os contribuintes, e lá está mais uma vez a necessidade de interação e de comunicação. E nos encontros que temos feito com os empresários, reiteradamente voltamos a essa questão. O que é que nós aconselhamos? A administração fiscal não tem como adivinhar que o empresário A, B ou C contratou com o Estado não pagou. O que é que o empresário deve fazer se eventualmente o Estado não está a cumprir com a sua obrigação? Deverá dirigir-se à repartição fiscal e dar nota. Olha, eu celebrei um contrato com a administração municipal A, B ou C. O contrato está aqui, está avisado pelo Tribunal de Contas. A unidade de gestão de dívida reconhece efetivamente essa dívida. Entretanto, ainda não me foi pago. A Administração Geral Tributária vai interagir diretamente com a unidade de gestão da dívida. Para que efeito? Primeiro, para que não seja esse contribuinte executado, porque de facto está confirmado que há aqui um crédito em favor dele, e esse crédito pode servir para cobrir a dívida. Mas pode ocorrer, e também isso sucede, que às vezes a dívida que o Estado tem para com esse contribuinte é insuficiente face à dívida que ele tem com o fisco. Então ali vamos ter um mecanismo de compensação. Aquela parte que corresponde ao crédito que ele tem face ao Estado fica abatida, fica compensada. E a administração avança com a execução relativamente ao remanescente. Diríamos assim, em termos mais simples. O Estado lhe deve 100, que não foi pago. Mas ele tem de imposto por pagar 120. Aos 100 vai se compensar. O Estado não pode mais executar esses 100. Mas os 20, que é o excesso daquilo que é o crédito que ele tem, deverá proceder com esse pagamento. E a execução avança simplesmente para esse excedente. E onde é que o empresário tem esta informação? Pode obter esta compensação? Junto da repartição fiscal em que está domiciliado? Certo. É junto da repartição fiscal em que está domiciliado. A compensação não é um mecanismo novo. A compensação já existe desde 72. Na verdade, foi buscada já em 68, na última revisão que tivemos no Código Geral Tributário, antes da revisão de 2014. E é um mecanismo que sempre existiu. Lá está, mais uma vez voltamos aqui à comunicação, porque o empresário tem que conhecer a matéria fiscal, que é aquilo que lhe rege. Tem que perceber das questões societárias, não estou a dizer conhecimento profundo, mas o essencial da sua atividade. E, portanto, sempre que ele tiver uma situação similar a esta, sabe a priori que tem um mecanismo que a lei estabelece, que é a compensação de créditos, quer créditos fiscais, quer créditos não fiscais. O fundamental é que seja reconhecido, porque, como estes são procedimentos de iniciativa do contribuinte de iniciativa particular, ele tem que dar nota para que ele seja reconhecido esse crédito. E uma vez reconhecido, poderá então compensar esses créditos fiscais. No princípio, começou a falar do empresário que constitui a empresa por causa de um contrato pontual. E é um contrato que há de assinar com o Estado. Este empresário, a princípio, se calhar nem tem informações de que vai encontrar para frente situações fiscais e que deve cumprir. A AGT já pensou, por exemplo, em ter no guichê único uma área em que, a partir do momento que eu me levanto num belo dia e resolvo constituir uma empresa no guichê, antes de começar mesmo a tratar toda a documentação necessária para ter a empresa constituída, passar por esta área da AGT para eu estar a par do que é que me espera a partir do momento que eu tenho a empresa devidamente constituída? Certo. A AGT tem estado a trabalhar com o INAPEM no processo de formação das empresas, porque, em bom rigor, o futuro empresário começa a pagar o tributo, não refiro-me apenas ao imposto, o tributo, que é a composição entre imposto, contribuições especiais e taxas, começa a pagar o tributo antes mesmo de ter a empresa criada. Ainda na intenção, ela vai já procedendo com o pagamento de taxas. Se eu for ao guichê único para criar, por hipótese, para criar uma empresa, eu vou ter que pagar taxas, e as taxas são tributos. Eventualmente não temos consciência disso, mas taxas são tributos. Então o que se quer é que nesse processo de criação, o empresário saiba desde logo como é que ele deve estar organizado, o que é que ele deve ter para o início da sua atividade, conforme ele se pretende organizar, como micro, como pequena, como média ou como grande empresa. É claro que em relação às médias e às grandes empresas, o problema eventualmente não se levanta muito, porque esse já tem um capital suficiente para pagar um gestor de advogado, uma boa firma de contabilistas e ver o seu assunto mais ou menos resolvido. O problema levanta-se fundamentalmente
no micro e no pequeno empresário. Esse que, de facto, ali precisa uma maior intervenção para reduzir o índice de amadorismo no exercício da atividade empresarial. Tem que, de facto, perceber que, desde a altura em que tu contratas alguém, tem que inscrevê-la na Segurança Social. E quantas das vezes nós temos empresários que nunca foram inscrever, nem nunca pagaram sequer uma contribuição da Segurança Social aos seus trabalhadores. Já estão com eles, às vezes, há 5 anos, há 6 anos. Esquece que esse trabalhador pode, eventualmente, ter alguma dificuldade no futuro e vai precisar de recorrer à Segurança Social. Mas como? Se eventualmente ele não contribui. Dr. Cláudio, desculpa. Aí é que está o cerne da questão, quando focalizei, princípio, quando da minha intervenção, a questão comunicação. A comunicação dentro da AGT não flui. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu, pessoalmente, fui ao guichê único constituir a minha empresa. Posto lá, disseram quais os documentos necessários que eu havia de organizar para criar uma empresa. Do mesmo jeito que entrei, do mesmo jeito que eu saí. No guichê único tem lá um posto da AGT, que atribui os NIFs. Aí não se explica, olha, a partir de agora que você criou a empresa, tens estas e aquelas responsabilidades. O mesmo também acontece com relação ao INS. Eu tive clientes, quando eu levantei essa questão, olha, o senhor já inscreveu, já atualizou a empresa junto do INS, já inscreveu os trabalhadores junto do INS. INS? Inscrever como? Eu não sei, não me foi passada nenhuma informação com relação a isso. Agora hoje, o INS, a AGT, cai por cima da minha empresa. Refere-se ao Instituto Nacional de Segurança Social. Exatamente, ao INSS. Aí está o cerne da questão. Porque a questão da comunicação, mesmo para nós, homens casados e mulheres casadas, se não houver comunicação dentro da família, essa família não tem estrutura. É o que acontece dentro da AGT. Supostamente tem estrutura, mas que tipo de estrutura que a AGT tem? Porque a AGT tem que interagir, não se pode cansar, como o Dr. Cláudio disse muito bem, continua a fazer o seu papel, a desempenhar... Exatamente. O maior problema que existe entre a AGT, os contabilistas e os contribuintes é fundamental a comunicação. Bom, A comunicação é débil. Eu não Por quê? diria de tanto problema, não punhamos nesse prisma do problema. Nós diríamos que é um desafio que temos presente e para o futuro. Não é só um desafio da AGT, é um desafio de todos. Exatamente. Eu próprio que quero me construir empresário também tenho que ter essa pretensão. A Administração Geral Tributária tem que ter essa pretensão de comunicar com antecedência e permanentemente. Quer o empresário, quer a administração, quer os outros parceiros como os contabilistas, as associações, devem ter também essa pretensão. No caso do guichê único, por exemplo, a informação que nós temos passado é: uma vez constituído, tu estás adscrito à repartição X, por favor, desloca-se a esta repartição para ser informado relativamente às suas obrigações, os seus direitos, as suas garantias. E, de acordo com a nossa estatística, de 1 a 10, 2 se deslocam à repartição fiscal. Os 8 simplesmente não dão cavaco à administração fiscal, não vão para lá. Mas, como disse, não é por isso que a administração não vai deixar de comunicar, vai deixar de comunicar. Mas o preferível seria, porque o guichê é uma coisa que se pretende seller, criou e saiu logo. Portanto, não é ali o local ideal para travar esse diálogo com o contribuinte. O que nós então temos sugerido, o contribuinte cria a sua empresa, recebe o seu número de contribuinte e vai ser informado que está adscrito à repartição Y. E é nesta repartição onde deverá deslocar-se para colher maiores informações relativamente ao seu cadastro fiscal e relativamente às suas obrigações e os seus deveres. Na prática, os contribuintes, como disse, no intervalo de 1 a 10, 2 apenas se deslocam. Os outros 8 restantes dificilmente lá regressam à administração, por N razões. Eventualmente, o contrato que ele pretendia celebrar já não vai celebrar, então entende que aquela empresa já não tem interesse. Nós já tivemos situações de um mesmo indivíduo ter criado 10 empresas e as 10 empresas não funcionam e nem sequer se dirigiu à administração para cessar a sua atividade. Só quando teve um contrato com o Estado é que foi lá regularizar, tinha pagamento a receber relativamente àquela empresa, mas em relação às outras 9 nunca nada tinha declarado e, portanto, tinha dívidas fiscais. O que tinha que receber era inferior ao valor de dívida que ele tinha cadastrado. E claro, o tema está acalorado, há muita coisa ainda por dizer, mas por hora e por hoje não temos mais tempo. Vamos, naturalmente, continuar com a abordagem deste tema na próxima edição, com os mesmos convidados, no sentido de se esgrimir todos os argumentos
porque o objetivo dos nossos debates é chegar-se a uma conclusão, ouvir tudo o que pode ser ouvido, de modo que nós consigamos sair daqui com uma conclusão, um compromisso, e compromisso esse que deverá ser honrado por cada um dos presentes aqui. Já sabe, este é o programa Contas na Hora, da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Os convidados para o tema de hoje são o Dr. Cláudio dos Santos, diretor da Reparação Fiscal dos Grandes Contribuintes. Também connosco está a doutora Filomena Oliveira, ela que é vice-presidente da Confederação das Empresas Angolanas e também vice-presidente da APSIL, a Associação dos Empresários Pecuários da WILA. Também está connosco o Dr. Moraes Cassanjo, representante da OCPCA, e hoje falamos sobre o que se pode fazer para melhorar a relação entre a administração fiscal e os contribuintes, tendo como intermediário os contabilistas. O que é que deve fazer? Quais são os desafios? Identificou-se aqui a comunicação como o principal desafio, que a comunicação não flui e, naturalmente, há muita coisa ainda por falar, mas vamos ouvir isso na próxima semana, onde vamos continuar com este debate. E assim chegamos ao fim da 4ª edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. O novo programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.